Boa noite a todos. Bom, estamos aqui pontualmente às 7h30 da noite para mais uma mini live. Hoje eu quero conversar com vocês sobre os medicamentos que vão afetar o nosso trato gastrointestinal. Cheguem todos. Bom, é um prazer, né, estar aqui. A maioria das pessoas estão viajando, então me sinto muito grata. Mas mesmo assim, pessoal, a live ela vai ficar salva no meu feed e depois eu vou transportar ela para o YouTube. Tá, então se vocês gostaram da mini live, eu vou pedir a gentileza, ali do ladinho no canto tem esse aviãozinho, então vocês mandem aí para quem vocês acharem que é necessário, porque realmente a gente faz muito uso inadequado, uso excessivo de diversas medicações e que tem um super impacto negativo no nosso trato digestivo. Hoje, pessoal, eu vou falar sobre 3 das medicações que são mais consumidas e hoje à tarde, eu sempre tiro quarta à tarde para estudar. Na verdade, sou meio nerd, assim, sabe? Adoro estudar e sempre dou uma olhada em alguns artigos científicos para passar um conhecimento que seja diferente. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu sempre tô postando ali nos stories ou mesmo os materiais ali no feed que, né, vão agregar de alguma forma no conhecimento. Mas eu quero realmente que isso faça o diferencial para vocês. Então, eu vou começar falando aqui, gente. Quem tiver dúvidas, o que eu vou pedir? Eu vou pedir a gentileza para vocês tirarem as dúvidas depois, tá? Depois que eu terminar, porque isso vai ser bem importante, né? Na verdade, eu tenho um convidado aí que tá aí, o meu paciente, o Edilson, que eu falei que hoje ele é o meu super caso clínico, né? Então hoje a mini live vai ser um pouco diferente. Ela não vai ser tão técnica, porque eu quero passar o caso clínico dele, né? Que eu brinco com o estômago dele, olha, ele dá trabalho, o estômago do seu Edilson, né, Edilson? Mas vamos lá, então. Gente, é muito comum os pacientes virem ao consultório, até porque eu trabalho com trato gastrointestinal, né, com distúrbios do trato gastrointestinal, reclamando, né, de dor, de estufamento, de gases, de azia, de refluxo, né, de diarreia crônica ou de intestino preso. Então, o que a gente precisa prestar atenção, pessoal, é o seguinte: se esses sinais, eles são pontuais. Então eu fui para uma viagem e isso gerou uma obstipação, ou seja, prendeu ali as minhas fezes e eu tive gases, desconforto. Ou isso está acontecendo de maneira recorrente. Por quê? Porque a gente precisa avaliar que tudo que a gente come, como a gente se comporta, o nosso estresse, até o nosso sono vai afetar nosso trato digestivo, tá? Então, assim, e claro, as medicações, elas afetam de maneira negativa, tá? Na verdade, sim, eu vou falar sobre 3. Eu vou falar sobre antibiótico, eu vou falar sobre os inibidores da bomba de prótons, que são aquelas medicações que a gente usa quando a gente vai ao gastroenterologista para proteger a nossa mucosa gástrica, né? Então, quando tem uma gastrite, uma esofagite, um refluxo, né? Então, quando há uma lesão, a gente usa essa medicação e os anticoncepcionais. Tá? Então, assim, o que eu quero colocar assim, de importante para que vocês entendam é que assim, a gente precisa aprender a investigar o que está acontecendo no nosso corpo. Então, esse vai ser sempre o meu foco aqui com vocês, tá? Então, claro que a gente investigar e cuidar da doença, com certeza isso é algo bem importante, claro, né? Porque você tá com uma doença. Mas melhor do que isso é a gente mudar esse conceito de que
eu só vou cuidar quando eu estiver doente. Então, o nosso corpo, ele é muito inteligente e ele nos mostra sempre alguns sinais e sintomas de que algo está mudando, de que algo está gerando uma determinada alteração. Então, se você está vomitando, se você está com dor, se você está com diarreia, algo de errado está errado, né? Eu sempre brinco com isso. Então, assim, a medicina baseada em doença, baseada em evidências, né? Baseada em doença, claro que é algo muito importante, mas quando você estuda esse aspecto da prevenção, né, de como você pode minimizar determinado impacto, é isso que faz a diferença na nossa saúde. Quando a gente fala sobre, vamos começar, né, a falar sobre os inibidores da bomba de prótons, na verdade eles são os campeões de uso, né? Então o que são os inibidores da bomba de próton? Todas aquelas famílias dos prazóis, omeprazol, esomeprazol, lansoprazol e vários outros prazóis, porque sempre quando eu dou uma olhada numa bula de uma medicação nova, ela termina com prazol, né? O Edilson mesmo veio ontem, não, eu tô com uma medicação super fantástica. Era um prazol, né, Edilson? Não lembro mais qual prazol, mas era um prazol de última geração lá. Então, assim, o que acontece, né? Então, quando há uma lesão de médio porte, quando há um esôfago de Barré, que já tem uma metaplasia, já tem uma diferenciação celular no esôfago, sim, pessoal, é importante a gente usar a medicação, que nem eu falei, a medicação ela é usada para doença. O que eu tenho questionado muito por exemplo, você vai a um gastroenterologista e você tem uma lesão leve de esôfago, de estômago, ou um refluxo que você pode mudar o teu comportamento alimentar, que esse refluxo ele vai passar, e daí o que acontece? Você já ganha um omeprazol de presente, né? E você acaba não mudando o teu comportamento alimentar. E isso faz com que você tenha que usar essas medicações de maneira recorrente, né? E eu não estou mentindo, porque eu atendo os pacientes e eles me relatam isso de maneira frequente. Então, esse uso dessas medicações, ele acaba se tornando crônico. E muitas vezes é muito comum a gente já atender aqueles pacientes que são mais idosos e que fazem uso de determinada medicação, né? E usam o omeprazol para proteger o estômago, né? Então, assim, a gente usa uma coisa, daí vai lá, usa outra, daí vai lá, usa outra e fica tampando o sol com a peneira, tá? Então, isso é algo que com certeza não é uma das melhores alternativas, tá? E por que não? Porque o que acontece, gente, é que o uso crônico e olha só o impacto no trato digestivo, o uso crônico dessas medicações, elas vão alterar a acidez do estômago. O nosso estômago, o nosso intestino delgado, o nosso intestino grosso, tá? Eles têm inúmeras bactérias, que a gente chama de microbiota, tá? Então, a microbiota do estômago, do intestino delgado, do intestino grosso. Só que há uma diferença dos tipos dessas bactérias e da quantidade, né? Quem me acompanha sabe que eu falo que o nosso intestino grosso, ele tem centenas de trilhões de bactérias. E já no nosso estômago, não há uma quantidade tão grande assim. Mas quando você altera esse pH desse estômago, você muda o ambiente microbiano, gente. Então, isso que é muito importante. Algumas bactérias que não eram para estar ali, elas estão. Elas acabam, né, ficando ali. Então, olha só, o aumento dessa acidez, é muito importante que vocês tenham esse conhecimento que o aumento da acidez gástrica, ele vai prevenir a colonização de bactérias patógenas, ou seja, bactérias ruins. Daí você vai falar assim, tá, Ju, então eu preciso de uma acidez? Claro, você precisa da acidez para prevenir esse desenvolvimento de bactérias patógenas e uma delas é o H. pylori. Olha só. Nesse artigo que eu li, ele fala que o uso da bomba de prótons, dos inibidores da bomba de prótons, cronicamente, podem levar ao aparecimento do H. pylori. Sim, né? Então, assim, olha só, né? Você muda esse pH, você faz com que o H. pylori ele esteja ali, né? Ele se colonize
ali. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Além disso, há um comprometimento absortivo de vitamina B12, há um comprometimento absortivo de ferro, há um comprometimento absortivo de zinco, de diversos micronutrientes, porque você impede com que o teu estômago esteja num pH ácido adequado e essa assimilação desses nutrientes seja feita de maneira correta, tá? Então, assim, e não necessariamente é isso que eu quero ponderar com vocês, que muitas vezes você usa um inibidor da bomba de prótons, então fazendo a conexão com o caso clínico do Edilson. O Edilson, ele é um rapaz de 30 anos e que veio com inúmeras endoscopias, né? Eu fiquei até desesperado, porque ele chegou com um tolete ali de endoscopias, e ele chegou, eu não sei mais o que eu vou comer, porque eu tive gastrite, esofagite, e daí eu peguei Covid, ferrou tudo, e eu tô usando pantoprazol, esomeprazol, e não sei o que lá, e ele fez uso por muito tempo. Eu tô assim, tô resumindo, tá, o contexto dele, mas ele assim, ele teve um monte de complicações gástricas e esofágicas. Claro, ele tava me contando ontem, ele falou, Ju, eu comia muito errado, eu comia leite condensado de madrugada, e eu sou assim, né? Mas claro, ele tinha um comportamento super errado, alimentar, estressado, piar, né? Edilson, piar, né? Bem piar. Então, e acabou, claro, né, atrapalhando todo esse sistema, esse funcionamento do sistema digestivo, agredindo, né, o corpo. Então veio, né, uma lesão ali do esôfago, do estômago, daí ele foi no gastro, o gastro deu medicação, daí ele melhorou, daí não mudava o comportamento e continuava nesse círculo vicioso, porque é isso que acontece, tá? Então por isso que é importante procurar um profissional para mudar. Só que daí ele teve Covid, se eu não me engano, teve 2 vezes e ele piorou muito esse grau de desbiose. E o que eu quero comentar com vocês é bem isso, que a supressão do ácido pelos inibidores da bomba de prótons, eles predispõem a um supercrescimento bacteriano. Então, olha só, gente, no estômago, como eu disse há pouco tempo, não é para acontecer uma desordem desse ambiente microbiano. Ele tem lá suas bactériazinhas, mas não é para fazer esse supercrescimento e essa desordem. E daí o que acontece? Gente, olha que louco. Você vai lá, usa o inibidor da bomba de prótons para cicatrizar a mucosa. Mas você não mudou teu comportamento, ou mudou pouco, e daí isso gera um supercrescimento bacteriano, ou seja, um desequilíbrio dessas bactérias. E o tratamento para esse supercrescimento bacteriano é o quê? Vocês sabem qual que é o tratamento? Muitas vezes, um dos tratamentos primordiais é o uso de antibiótico. E o antibiótico faz o quê? Então, assim, olha só que louco isso, né? E que a gente precisa pensar, né, em como a gente vai vivendo uma cascata de desequilíbrio e cada vez mais fica difícil de sair desse limbo. E o Edilson tá sendo guerreiro, porque a gente tá juntos, né? Ele tá junto com indiquei a doutora Mariana Singer, que é uma gastro e coloprocto em Curitiba, e mudamos totalmente a alimentação dele. Ele tá fazendo uso de aloe vera, fez uso de extrato de espinheira santa numa dosagem alta, 3 vezes ao dia, por pelo menos 3 meses ele tá usando. Ele teve que voltar com o esomeprazol, a gente tá fazendo rotatividade agora. Porque a retirada, e isso é uma coisa bem importante, ainda bem que eu não esqueci, a retirada de maneira abrupta gera uma supersecreção de ácido clorídrico, tá? Então, o que é? Uma supersecreção ácida. Então, assim, muitas das pessoas que estão me vendo aqui, estão assistindo, né, esse vídeo que tá gravado, tá ali no meu feed, também vai pro YouTube, pensa assim, poxa, então eu vou tirar essa medicação porque a Ju falou que interfere em um monte de coisas.
pelo amor de Deus, não façam isso. Tá? Por quê? Porque se você está fazendo uso crônico, a retirada abrupta vai fazer uma super secreção ácida e você vai sentir muita dor. Então, essa retirada, ela precisa ser gradativa para que o corpo ele comece a fazer a produção de enzimas e ácido clorídrico. Então, o Edilson, né, pegando o exemplo dele, faz ali eu tô fazendo a colocação de betaína HCl junto com algumas enzimas digestivas e protegendo a mucosa gástrica. E assim mesmo, eu ainda falo que o estômago dele é um estômago de princesa, entendeu? Porque, pelo amor de Deus, ele dá trabalho espiar, tá? Mas ele cada vez mais tem evoluído. Tá? Então, assim, recentemente eu pedi os exames para ele. Por quê? Porque a gente tem que acompanhar isso, porque provavelmente irá haver uma alteração na absorção de alguns nutrientes. Nesse artigo, ele também falou sobre uma deficiência de magnésio bem importante nos pacientes que fazem uso de inibidores da bomba de próton de maneira crônica. Gente, o magnésio, ele é um mineral extremamente importante para o nosso cérebro. Ele é um mineral que na deficiência gera cãibras muito importantes. É um mineral que na sua deficiência pode gerar cansaço, pode gerar parestesia de membros, que é formigamento, pode gerar palpitações. Então, olha só que importante a gente fazer essa assimilação e vocês terem um diferencial, né? Um profissional que realmente avalie isso de maneira integrativa para que a gente cuide, né? Porque não adianta eu fazer a reposição do magnésio e você tá tomando o inibidor da bomba de prótons e não mudar determinado comportamento. Beleza? Então, assim, falei sobre inibidores da bomba de prótons, agora vou falar sobre os antibióticos. Gente, antibióticos também, meu Deus do céu, né? Tem pessoas que usam como se fosse água, tá? Vocês sabem para que serve o antibiótico? Bom, todo mundo sabe que o uso do antibiótico não é bom, né? Mas na verdade é. O antibiótico, ele tem um papel, né? Então, ele tem um papel que a gente chama de bactericida e também tem os bacteristáticos. O bactericida é aquele que vai lá e mata as bactérias. Só que não há como, né, fazer um antibiótico que mate aquela determinada bactéria. Então, assim, o que acontece é que a gente é repleto de bactérias, de centenas de trilhões, de mais de 1000 tipos colonizados e que precisam viver de maneira sinérgica no nosso corpo, de maneira equilibrada. Só que daí, quando existe uma infecção por determinados fatores, até o uso da bomba de prótons lá constantemente, você vai lá e vai ter que usar um determinado antibiótico. Esse antibiótico que tem ação bactericida, ele vai matar determinada bactéria, só que ele não mata só ela, gente, ele mata ela e mais centenas, tá? E muitas delas são boas. Então, assim, pensem que tem as ruinzinhas, mas tem as boas. Então, como as bactérias, elas têm ação de colonizar, de proteger, de regular hormônio e tudo mais, elas vão acabar afetando todo esse processo regulatório. Só que se isso acontece uma vez ou outra, beleza. Mas se isso acontece sempre, repetidamente, como que vai estar teu sistema de defesa? As outras bactérias, os outros antibióticos, determinados antibióticos têm ação bacteriostática. A ação bacteriostática é inibir a proliferação desse micro-organismo, tá? Então, eles vão lá e inibem, né? E fazem com que o sistema imune lide com isso, tá? Mas, do mesma maneira, eles vão impactar esse ambiente microbiano.
Tá? Então, assim, existem estudos que mostram que determinados antibióticos fazem uma mudança, vamos dizer, uma mudança irreversível sobre a biota. Existe uma revista muito famosa que chama Nature, e a Nature publicou sobre os antibióticos, não lembro o ano, gente, mas eu lembro que a página assim era bem antibióticos são tóxicos, alguma coisa assim, e falando sobre a medicação da classe das ciprofloxacinas, que são as cipro, são medicações muito usadas em infecção urinária. Tá? Então, nós mulheres, provavelmente alguma de vocês já usaram o cipro, tá? E o que eles estavam falando? Que o impacto negativo é tão grande sobre a biota que é irreversível, tá? Então, assim, tem muito artigo falando sobre isso. Mas a gente sempre pensa nessa recuperação epitelial, essa recuperação da mucosa, e por isso que hoje, na minha conduta individual, eu tenho usado cepas de probióticos específicas, usadas 2 vezes ao dia pelo dobro de tempo do uso do antibiótico para minimizar essa agressão, tá? No artigo que eu li, ele falou sobre um aspecto bem importante do uso do antibiótico para vocês terem uma noção, porque muitas vezes a gente não dá relevância a isso, né? A gente só presta atenção quando a gente toma determinada coisa e vai lá e isso, né, dá um piripaque logo depois, daí a gente fica atento. Mas isso me chamou muita atenção, gente, falando sobre os antibióticos usados no início da vida e que eles vão ser tão agressivos que eles vão prejudicar a maturidade da microbiota intestinal. Então, no início da vida, o sistema digestivo intestinal da criança, ele é muito imaturo, ele é muito indefeso. Então, assim, é como se você soltasse uma bomba num espaço pequeno. Então, você destrói esse ambiente de uma forma que isso pode impactar e geralmente impacta no aumento do desenvolvimento de doenças ao longo da vida dessa criança. E isso me chamou muita atenção, me deixou muito assustada, né? Então, é importante que a gente preste atenção nisso, que a gente busque a prevenção e formas de cuidar dessa primeira infância, desses primeiros 2 anos de vida, de não sair que nem louco no hipo, aqui em Curitiba ou em qualquer lugar aí, busquem né? Porque assim, é muito comum, principalmente esses médicos novinhos, enfiarem já antibióticos sem uma avaliação direita, sem mudar comportamento, sem avaliar o sistema imune. Então, isso é algo que eu gostaria que vocês, de coração, tivessem muita atenção, assim, e eu pudesse ajudar, né? Nessa percepção, nessa mudança de mindset, assim, porque isso é algo que realmente vai fazer diferença na vida dessas crianças, tá? O estudo falou sobre obesidade, mas existem diversas outras alterações, até porque quando você machuca o teu intestino de maneira abrupta, lembra que eu falei já da conexão cérebro-intestino, neurotoxicidade? Então, assim, tem artigos falando até sobre transtornos do espectro autista. Então, fica a dica aqui. Gente, eu tenho 7 minutos e eu queria terminar falando dos anticoncepcionais orais. Os anticoncepcionais orais, eles têm uma ação em bloquear os nossos hormônios, né? Então a gente tem um ciclo hormonal, nós mulheres produzimos estrogênio, progesterona, que são importantes, testosterona para nossa regulação hormonal, né? Então nós mulheres somos muito voláteis, então quando a gente utiliza o anticoncepcional, poderia fazer até uma mini live sobre ciclo hormonal, né? Porque é muito interessante, até para os homens saberem, né? Como que a gente é volátil. Porque daí eu não quero me achar a única estranha, entendeu? Porque às vezes eu me acho muito estranha. Às vezes eu me acho, eu tô bem, eu não tô bem, eu tô bem, eu não tô bem. Eu queria muito a opinião de vocês. Boa noite. Então, os anticoncepcionais orais, o que ele faz é uma menopausa química, né? Então, assim, ele vai ter 2 hormônios, que são o estradiol e a progesterona sintética.
e ele vai fazer a inibição. Então, assim, ele mantém a gente menopausada. Só que o que acontece é que os anticoncepcionais, eles fazem uma depleção, ou seja, eles interferem sobre a absorção de diversos micronutrientes e dentre eles grande parte das vitaminas do complexo B. Quando a gente fala complexo B, porque a gente tem várias vitaminas B1, B2, B3, B6, B9, B12 e essas vitaminas elas fazem um combo e elas são importantes para a nossa parte neuronal, elas são importantes para o nosso metabolismo, elas são importantes porque elas evitam risco cardiovascular, elas são extremamente importantes, tá? Eu tenho um exemplo, né, que eu comecei a tomar anticoncepcional. Na verdade, eu tomei por muito pouco tempo, porque quando eu comecei a tomar, eu já vi que deu tilt, assim, eu fiquei extremamente depressiva. Eu falei, meu Deus do céu, esse anticoncepcional bloqueou tudo, meu, porque eu fiquei pior do que eu era. Então, isso acontece com algumas pessoas. Algumas pessoas, elas nem reparam, porque elas não reparam em si mesma, né? Então, eu tô aqui também para ajudar cada um de vocês a repararem, porque não está certo. E nos pacientes que fazem uso de anticoncepcional contínuo, quando eu vou avaliar a dosagem de micronutrientes, tem depleção, ou seja, redução, que pode ser uma insuficiência ou uma deficiência de ácido fólico, de vitamina B12, um aumento de homocisteína. Então, é muito importante que vocês não se acostumem. Eu tenho que usar anticoncepcional porque eu não quero engravidar e tal. Gente, hoje tem inúmeras outras alternativas, tá? Mas o que eu quero comentar em relação a essa questão da microbiota, do trato digestivo, é que o estrogênio sintético, né, presente na pílula, ele é utilizado pelas bactérias intestinais, né, gerando todo um desequilíbrio desse meio ambiente. Então, assim, o uso da pílula, ele promove um processo de disbiose, uma alteração também, não só, desbiose, eu tô falando do intestino, tá? Então, ele ajuda no mioma, sim, tá? Porque ele ajuda, você acaba controlando, mas existem outros tipos de anticoncepcionais, tá? Outras formas muito melhores do que esse anticoncepcional que eu tô falando, tá? Que o anticonceptivo, ele pode ter um hormônio, pode ter 2 hormônios, ele pode ser uma série de, né? Então, por isso que é importante que você vá a um médico que avalie de maneira inteligente, tá? E que não somente suprima a tua menstruação para que não haja crescimento do mioma, tá? Então, não cabe aqui falar, mas não é bem isso, tá? Então, não é somente isso, tá? Então, assim, o que acontece quando a alteração dessa microbioma, dessa microbiota induzido pelo anticoncepcional, ele vai gerar também um aumento dessa inflamação, tá? E uma desabsorção de nutrientes. Então, é muito importante que a gente tenha esse conhecimento. E assim, muitos de vocês que estão me assistindo ou que vão me assistir, provavelmente fazem uso de anticoncepcional oral constantemente, volta e meia estão doentes e fazem uso de antibiótico, né? Então, tem problema de estômago e usam inibidores da bomba de próton, ou seja, vocês estão uma bomba relógio, tá? E isso tá alterando toda essa parte digestiva, absortiva, inflamatória. Então, como que você vai funcionar bem, pessoal, né? Cheio de medicação. O teu corpo, ele não tem como funcionar bem, né? Vai alterar tudo. E daí você vai ficar perdida, porque é isso que acontece, né? Muitas vezes. Você tá tomando medicação, você acha que vai melhorar e você tá piorando cada vez mais. Então, esse não é o esquema. O esquema é diminuir essa quantidade de medicações e, na verdade, mudar o comportamento alimentar, ver como a gente pode proteger esse ambiente digestivo, intestinal e, aos poucos,
dando esse suporte para o corpo e retirando essas medicações, tá? Então agora vou tirar uns 5 minutinhos aqui para responder vocês. A ileite crônica, não, na verdade assim, a doença de Crohn, ela vai pegar parte do teu intestino delgado e intestino grosso, tá? Então, se ele colocou como ileite, não necessariamente, tá? Alguma dúvida, gente, sobre as medicações? Hoje a gente vai falar sobre isso, porque senão a gente fica falando sobre muitas outras coisas, tá? Então depois eu posso falar, eu vou montar uma mini live somente sobre doenças autoimunes, tá? Daí eu coloco tudo ali sobre doenças autoimunes. Como são 15 minutos, como são 30 minutos, eu quero ser mais pontual aqui, gente. Bom, hoje eu falei sobre as medicações que interferem ali nesse ambiente do trato digestivo. Eu espero que eu tenha sido clara. Eu agradeço muito a todos que estiveram aqui. Gente, ó, vão lá, mandem aviãozinhos para quem, né, interessar. E eu realmente agradeço e espero que eu tenha contribuído com cada um de vocês, tá? Então, boa noite, fiquem com Deus. Grande beijo.